Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou Irlan Calaça, da Fator 3 Treinamento, e hoje estou trazendo para vocês uma ferramenta de treino que é surpreendente. E muita gente tem dúvida, né, sobre ela, porque é uma coisa nova no cenário nacional, e a gente vai conversar um pouquinho, mostrar, né, tirar da caixa, saber quais são as vantagens, quais são as possíveis dúvidas que a galera tem na utilização. E também se existe alguma desvantagem na utilização desse material. É o equipamento da Raizing, é um simulador, né, uma ferramenta para o treinamento de tiro em seco. Okay? Então muita gente tem dificuldade, principalmente na realidade nacional, né, de fazer o treinamento achando que é um treinamento caro, porque você tem que efetuar vários disparos em stand de tiro, e isso nem sempre é tão fácil. Não só por conta da questão financeira, mas também da disponibilidade, você ter tempo de ir no stand de tiro e efetuar esse treinamento. Também, por outro lado, muita gente fala, não, mas a importância do treino em seco, né? Ou seja, o treino sem munição real, mas com a sua arma real, ela é um treinamento que funciona bem também. Só que a gente tem algumas questões que dificultam isso. Por exemplo, a manutenção da segurança do treinamento, que a gente sabe que tendo uma arma real, a gente tem um risco de disparo acidental. Se não for obedecido alguns protocolos de segurança, como a verificação do armamento. A gente sabe dos riscos também de fazer esse tipo de treinamento, a depender do ambiente, que não é um ambiente controlado, seguro, no ambiente residencial ou outro, você pode estar expondo outras pessoas ao risco. Bem como o desgaste do seu equipamento real, de alguma forma, por conta da utilização das peças repetidamente, ou quem tem aquela, vamos dizer assim, a crença, né, de que o disparo em seco ele vai quebrar o percussor da sua arma, alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma série de ferramentas para auxiliar nisso. Eu até trouxe algumas aqui, como por exemplo o uso do barrel plug para poder conferir segurança ao seu armamento real, ou a utilização da munição, né, de laser, que possibilita aí algum tipo de feedback visual, ou então a Blue Gun, né, que é uma arma totalmente de plástico, impossibilitando aí algum tipo de disparo, porque não é um equipamento real. Mas aí se a gente tivesse algum tipo de solução que conseguisse substituir tudo isso daqui de maneira efetiva, possibilitando ainda um treinamento de controle de gatilho, um feedback visual com relação ao disparo, possibilitasse retirada, recolocação de carregador, tudo isso em um único equipamento e seguro. Bem, essa é a proposta da Raizing, que aí eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, em primeira mão. Aqui está a caixa, né, que ela vem, está sendo mandada, uma caixa inclusive bem bacana, assim, um negócio bem estilo artesanal, né, bem personalizado. E eu vou abrir aqui para vocês para mostrar como ela vem na caixa, como ela vem disposta, beleza? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada detalhe aqui desse equipamento. Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer agora aqui a abertura da caixa, né? O pessoal chama por aí de unboxing, que na verdade eu já abri 450 vezes, mas para poder quem está em casa entender aí como é que o material vem embalado, tal, como é que vai chegar na sua casa. Então vou abrir aqui a caixa, um materialzinho, né, bacana para proteger aqui, plásticozinho bolha. Achei bacana aqui a disposição, né, visual, né, fica um negócio bem legal assim quando a gente abre. Tá aqui o simulador, eu pedi, né, no modelo da TS9, sendo que já tem aí vários modelos disponíveis, né, para as armas que a gente tem aí no mercado nacional. Tem para Glock, tem para modelo da Taurus, tem para modelo da Sig Sauer. E então, só que uma coisa que eu soube já também é que esse materialzinho, apesar de ficar bem bonito, ele já desenvolveu uma solução diferente, né? Uma espumazinha recortada, que é para poder acondicionar de maneira que fique mais segura. Creio aí que no transporte, né, deve bater, chacoalhar, enfim. Pode ser que tenha algum risco aí de dano. Pouco provável, mas enfim, o cuidado aí do pessoal já provocou essa mudança. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o simulador, né, a arma, com um carregador já inserido nela, mas tem também dois carregadores extra. Ok? E ainda vem aqui uma chavinha, né, para a regulagem do laser que ele tem aqui, que ela tem na ponta. Porque quando a gente pressiona o gatilho,
a gente tem aí a referência visual. E a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens disso num material de treinamento. Então, o gatilho ele é funcional, o retém do carregador também é funcional, bem como todo o formato externo, né, da arma replica aí exatamente o modelo que ela se propõe a simular. Então, se a gente dá uma olhada assim bem aproximada, ela tem uma qualidade de fabricação bem bacana, apesar da gente verificar que ela aparentemente é feita em impressora 3D, né? Pelo menos dá essa ideia. E a impressora 3D, ela pode ter algum tipo de limitação com relação à questão de resolução, tempo para poder fabricar, né, em si, para poder imprimir, apesar das peças serem muito resistentes, e isso é bem legal. Quando a Raizing, né, a gente tem material similar, né, com a mesma proposta no mercado americano, por exemplo, né, que é a pistola SIRT, né, que quando a gente compara em termos de preço, a pistola SIRT ela é muito mais cara do que o valor que está sendo vendido da Raizing, né? Uma pistola SIRT aí eu acho que deve sair pelo menos a $350 para quem estiver comprando nos Estados Unidos. Não conheço quem faça a representação dela aqui no Brasil. Então a gente tem uma proposta que consegue trazer os mesmos benefícios de treinamento por um valor muito mais acessível e a venda no mercado nacional e com uma origem nacional. Isso daí é uma vantagem bem bacana. Então, pessoal, vamos para o que interessa, né? Poxa, mas para que eu vou comprar esse material? O que é que ele vai me possibilitar? No que é que ele vai ajudar no meu treinamento? Ele vai deixar meu treinamento mais barato? Ele vai deixar meu treinamento mais rápido? Né? Eu vou conseguir atingir, né, meus objetivos de maneira mais rápida? Ele é bom só para quem dá instrução, ele é bom para quem treina para defesa, enfim. É tudo isso que a gente vai falar aqui de maneira resumida, mas dando detalhes assim, importantes para a sua escolha em comprar, não comprar, quando comprar, enfim. Primeira coisa, quando a gente verifica, né, o material, a gente vai ver que tem algumas limitações, e quando a gente fala limitações, por exemplo, ele não é totalmente funcional. Por exemplo, o ferrolho ele não movimenta. Cara, mas isso daí prejudica o treinamento? Não, não é que prejudica. Ele tem, a gente tem que observar algumas questões em torno do treinamento. Se a gente quer fazer um treinamento com relação à movimentação do ferrolho, não vai fazer com esse recurso. Tranquilo. Mas e o modelo lá americano que é bem mais caro, movimenta ferrolho? Não, também não movimenta ferrolho. Justamente por uma limitação da questão de engenharia mesmo. É possível fazer algo assim? Talvez seja, mas talvez também fique muito mais caro, enfim. Então aqui não movimenta ferrolho. A gente tem aqui o funcionamento do retém, a retirada do carregador. Um detalhe do gatilho que muita gente pergunta: mas esse gatilho simula exatamente o peso de gatilho da minha arma real? Não. Ele tem um peso considerável, vou até dar uma pressionada aqui. Ele tem um peso relevante, só que ele não tem o mesmo formato perfeito no caso do modelo real. Ó, comparar aqui com a arma, tem a questão da lingueta de trava, etc. Esse modelo aqui ele é um pouco mais genérico, né? Ou seja, os modelos, né, diferentes de arma vão vir com o mesmo modelo de gatilho, mas ele consegue simular perfeitamente a questão de um gatilho com um certo peso. Ele tem algo ali semelhante a um reset, não sei se dá para vocês perceberem esse clique. Você tem algo semelhante a um reset e isso é muito legal, beleza? Mas não vai ser aquele treinamento que ele é perfeitamente igual à situação, né, que eu faria com minha arma real. A questão de alça e massa, pelo que eu estou vendo aqui, né, não dá para fazer esse ajuste, mas dá para a gente fazer o ajuste do laser, tranquilo? Porque a gente tem aqui um laser, ele está bem próximo aqui já do início da boca do cano. Ele dá esse feedback visual, cara, mas poxa, e será que corresponde o laser perfeitamente ao sistema de mira? Então eu fiz esses testes, ele permite a regulagem, né? O simulador permite essa regulagem, sendo que eu peguei do jeito que já veio na caixa e testei. Numa distância curtíssima assim, de 1,5 m
bate perfeitamente com o sistema de mira. Quando eu passo para uma distância de uns 5 metros, ele já começa a ter uma diferença grande. E isso assim é bem óbvio que vai acontecer, porque o laser está bem próximo da boca do cano. Então o que acontece? Para esse laser ser angulado de forma que ele bata perfeitamente com o sistema de mira a uma distância de 1,5 m, se eu passo dessa distância, ele começa a bater mais acima. Então isso acaba essa diferença sendo rápida, né? Então aí vai a escolha de quem vai treinar. Eu quero deixar um ajuste ali médio para 5 metros, que eu quero fazer meus treinamentos em casa para a distância de 5 metros. Ou então quero fazer meu treinamento para a distância de 1 metro, 2 metros. Você vai fazer sua regulagem e você vai entender que isso não é mágica, ele não vai ficar correspondendo ao sistema de mira em qualquer distância, tranquilo? Então da mesma forma que seria para ajustar a luneta de um red dot, enfim, a gente tem essa questão também aqui na Raizing. Então isso ajuda muito porque o treino com você tem uma referência visual é excepcional, tanto para procedimento, para você às vezes ver uma variação ali no pressionamento do gatilho, você enxerga aquele laser ali tremulando, então isso é bem bacana. Você pode colocar esse recurso associado com um alvo eletrônico que vai ser sensível ao laser, ou então com aplicativos que já existem, onde você coloca um alvo, filma o alvo com o celular usando esse aplicativo, e aí você dispara com o seu simulador, com o laser, e aí você tem registro de pontuação e acaba então substituindo de maneira bem interessante a própria munição de laser, que aí eu acho que está custando hoje em dia uns 220, 250 até, às vezes bem mais que isso, depender da marca, né? Então a gente tem como substituir tudo isso. A gente consegue treinar com esse equipamento também a questão de recarga, né? Porque justamente você tem carregadores com peso, né, muito similar ao carregador original, real, né? E você tem essa questão do acionamento do retém, você conseguir fazer a recarga. Uma coisa interessante é que o carregador do simulador, ele serve também perfeitamente na arma real. Com uma observação que eu queria fazer aqui. Não sei, né, se é só na que veio minha, mas quando eu pressiono o retém da arma real... Não, agora caiu. Meu Deus do céu, eu fiz isso 83 vezes e não saiu. Mas agora saiu. Então eu acho que era só um carregador. Deixa eu testar outro aqui. Rapaz, só para eu passar vergonha nos vídeos mesmo. Ó, pronto. Então foi um carregador que não estava acontecendo. Eu aperto, não está saindo. Então deve ser algum detalhezinho não sei, do plástico, enfim. Já com outro aqui, perfeitamente eu consigo fazer a troca de carregador. Vamos ver o outro. Ó, esse daqui também é capaz disso ser até intencional do fabricante, não sei. Uma questão é que, uma vantagem, que aí eu sei que isso daí foi planejado pelos fabricantes. Quando você coloca aqui o carregador num carregador normal, real, quando eu movimentar o ferro de retaguarda, ele ficaria travado a retaguarda. Justamente eles pensando na questão do treinamento, né, do operador, quando você coloca o carregador da Raizing na sua arma real, ele não vai ter essa limitação. Então você consegue fazer os treinamentos de pane, etc., de uma forma bem interessante, né? Não vai limitar aí o treinamento, beleza? Então a gente consegue fazer treinamento de recarga, treinamentos de pane, treinamento de gatilho. A gente consegue ter feedback visual, né, treinamento de retém, treinamento do procedimento motor em si. Que quando a gente vai analisar para a qualidade do tiro, as questões técnicas e táticas, eu acho que 80% do nosso treinamento ele vai estar sendo feito com esse simulador de forma barata. Eu falo barata, não é gratuita, porque você tem que comprar o equipamento. Mas a partir do momento que você compra ele, você não gasta mais com nada. A bateria do laser, tem como você trocar essa bateria, porém, ela, segundo o fabricante aí, consegue fazer mais de 400 mil disparos, 400 mil acionamentos sem precisar trocar. Então, assim, é muito tempo para você pensar em trocar a pilha do equipamento. E aí você consegue fazer treinamento de saque. Eu até trouxe um coldre aqui ostensivo, né, para uso da arma, só para mostrar que ela tem um encaixe, né, perfeito. Outra coisa, trouxe aqui também uma lanterna, que é a que eu utilizo na minha arma real.
E você faz também a utilização da mesma forma, porque o trilho, né, picantinho, ele é todo perfeitamente reproduzido. E aí você consegue encaixar aqui a lanterna com tranquilidade, fazer o acionamento, fazer o treinamento de procedimento, enfim. Você tem aí uma fidelidade física muito boa para esse treinamento. Tranquilo, então a gente falou, treina gatilho, né, pressionamento do gatilho, treina recarga, treina os procedimentos motores em si. Para quem ministra a instrução, eu não diria nem que é um recurso bom, é um recurso praticamente obrigatório, que você vai ter segurança na sua instrução, não só uma segurança na prática de você não estar utilizando uma arma de fogo em sala de aula, não ter nenhum risco, né, possível de, se algum procedimento de segurança for ignorado, você acabar tendo a possibilidade de um acidente, mas também para evitar o desconforto, às vezes, de você precisar mostrar, por exemplo, um procedimento de saque ou então o engajamento de uma arma, e às vezes você vai fazer esse movimento com a arma real, né, para mostrar nessa perspectiva para o aluno, ou seja, o aluno de frente, isso gera um desconforto que você está quebrando uma regra de segurança apontando uma arma real. Lógico que a gente, né, consegue, por exemplo, ter a diminuição disso com o uso de um barrel plug, por exemplo, um red flag, alguma coisa nesse sentido, mas você tem uma comunicação física e visual, né, da cor azul do treinamento, o cara saber que é uma arma que não tem como disparar uma munição real, provoca uma tranquilidade muito maior e passa ao profissionalismo, né, para o aluno, para o seu cliente, né, o instrutor de tiro ali no âmbito privado, isso é muito importante. Mas eu vou adquirir esse equipamento, eu vou economizar em outros materiais que eu iria comprar e eu não vou mais precisar comprar? Então, tem alguns equipamentos que ele acaba, né, a Razem acaba substituindo, ao meu ver. Por exemplo, o uso de uma Blue Gun, né, possivelmente. Apesar de que a Blue Gun ela tem um valor bem mais barato, mas quando você tem, né, a utilização da Razem, você tem tudo que uma Blue Gun te oferta, sendo que outros recursos ainda mais. Então faz sentido, né, nesse caso substitui. O que não vai dar é, por exemplo, um tipo de instrução em que você utiliza 10 Blue Guns, você, né, não vai fazer um investimento de 10 equipamentos da Razem. A não ser que você tenha muito dinheiro para isso, tudo bem, né? Não é proibido. Substitui a munição de laser? Acaba substituindo bem, porque você também tem um acionamento, né, do laser no simulador. Então, quando você vai calculando, né, todos esses gastos, esses investimentos que você pode substituir pela utilização da Razem, acaba sendo interessante. Bem como também você acaba barateando um pouco, por exemplo, evitando o desgaste prematuro dos carregadores mesmo, originais de sua arma, que você consegue, né, fazer o treino dos procedimentos, motores de recarga, etc., utilizando os carregadores da Razem, que são carregadores aí feitos com polímero. Então, isso é interessante. Mas você gostou da qualidade do material da Razem? Então, vou falar um pouquinho assim, detalhadamente sobre essa questão de qualidade, até porque eu entendo que eu sou um cara, né, perfeccionista nesse sentido e exigente, né? Só que a gente tem que adequar essa exigência, o que a gente pode exigir face ao valor que a gente paga, né? Porque muitas vezes a gente pode ter máxima qualidade no material, pode, só que a gente vai ter máximo preço também. E aí a gente tem que entender o que é o custo-benefício para a compra de um equipamento desse. Então, algo que eu achei interessante, o peso, né, do carregador, ele é bem similar ao peso de um carregador municiado. Pelo que eu entendi aqui, até estava dando uma chacoalhada, esse daqui não, deixa eu ver, esse daqui, ó, tem um barulhinho que eu acho que é um material de ferro, né, que tem dentro do carregador, né, para poder dar esse peso. Então, nesse daqui fez o barulho, nesse outro não fez, nesse daqui fez. Então ele, simula bem, isso é muito bom, que às vezes tem um carregador muito leve e aí você não tem uma associação legal assim, né, com relação ao treinamento. Eu percebi que o nível da resolução, né, da impressão 3D talvez pudesse ser um pouco maior. Eu não sei, porque também esse negócio de impressão 3D é complicado, porque quando você aumenta a resolução,
você aumenta demais o tempo de impressão, de fabricação da peça, né? Isso deixa tudo muito mais caro, né? Que a produção fica mais lenta, você faz menos unidades num determinado tempo, então tem essa questão. Talvez pensar em uma outra forma, né? Isso é uma coisa, né, no futuro, de conseguir essa fabricação da peça em si, né? Porque os caras, já tem um projeto 3D, mas talvez um plástico injetar, eu não sei, eu não entendo essa parte mais industrial, mas uma coisa assim, né, para pensar bem para o futuro. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o que seria a principal concorrente, né, que seria a Cert ela tem um nível de qualidade um pouco acima, né, da construção das peças, etc. Só que quando você analisa o preço, né, de uma Cert que custa $350 e que você não vai ter, né, por exemplo, modelos nacionais, né, então esse modelo aqui eu já não teria, né, na opção da Cert. Né, teria mais uma opção de Glock ou talvez alguns modelos de Beretta, enfim, tem essa limitação. E aí você vê que para o preço que é cobrado nela, ela tem uma qualidade muito grande, é uma solução inovadora, e quando falo inovadora é porque no mercado nacional não se pensava em nada nesse estilo e acaba tendo aí uma grande lacuna de mercado. Eu acho que vai vender muito ainda, muito mesmo. Tem uma lacuna de mercado muito grande e a partir daí é que a gente começa a pensar em coisas que talvez possam melhorar e eles mesmos devem promover isso num curto espaço de tempo. E aí voltando para o assunto de limitações, o cara, então quer dizer que eu comprei a Razer, então não preciso mais treinar com a minha arma real em seco? Lógico que não, porque sem perceber a questão de peso, né, um pouco diferente, a questão do movimento de ferrolho. Eu sempre gosto de comentar que o treinamento, você nunca vai ter uma ferramenta ou um exercício, né, ou um tipo de simulação que vai lhe dar o treinamento completo, vamos assim dizer. Não, eu faço isso daqui, eu estou pronto para o combate, estou pronto para a utilização da minha arma, estou pronto para a minha atividade. Isso nunca vai acontecer, porque toda ferramenta que você utiliza lhe ajuda em alguma coisa e lhe atrapalha em outra. Então é fundamental que a gente mescle ferramentas para ter um treinamento adequado. Então, por exemplo, fazer sessões de treinamento com a utilização da Razer, bem como você ter também um treinamento com sua arma real, porque você tem a questão de manipulação, de ferrolho, tem a questão de você poder utilizar, por exemplo, munição de manejo, né? Tudo isso é complementar no treinamento, então é fundamental a gente compreender isso, que às vezes algumas pessoas comentam, mas aí no movimento ferrolho, então não é perfeito, então não vou comprar. Se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai comprar equipamento nenhum. Porque você compra, não, mas a munição de manejo não tem o peso perfeito da munição real. Então, mas o barrel plug, ele tal coisa, ele não sei que lá. Porque a Blue Gun, porque tem modelo de Blue Gun, por exemplo, que você retira carregador. Que eu nunca achei uma coisa assim, né, fundamental para uma Blue Gun, por exemplo. Mas a Blue Gun não tem o mesmo peso, então no movimento foi do cara, velho, você tem que entender em que a Blue Gun lhe ajuda, seja na questão da segurança, seja na questão do procedimento motor. Por exemplo, uma coisa que tanto a Blue Gun quanto a Razer também vão ajudar. Tem pessoas que têm fobia de arma. E aí você precisa... Mas essa pessoa decidiu vencer esse medo, vencer esse trauma, e ela compra um curso para fazer. E aí chega no seu curso, você vai começar com a arma real, essa pessoa vai ter uma série de gatilhos emocionais, etc. Então quando você começa com ela, não, vamos começar com uma coisa que não é uma arma, não lhe oferece risco nenhum, mas você tem visualmente, né, os aspectos, o peso e tal, você vai começar a entender como aí você consegue gradualmente vencer essas limitações da pessoa com um recurso que tem uma tecnologia, tem um feedback, você consegue ensinar fundamento de tiro para a pessoa, consegue ensinar procedimentos de maneira totalmente segura e até mais tranquila emocionalmente falando, né, isso daí para o seu aluno. Então só para a gente entender até onde esse tipo de recurso pode chegar, mas que ele tem limitações, são naturais, né, das ferramentas de treino, e a gente tem que compreender como utilizar cada ferramenta, né, para resolver qual o problema. Então isso daí é interessante. E aí chega uma pergunta, velho, que muita gente vem me fazendo, né, como faz de vários outros materiais, e como eu também tenho essa dúvida antes de comprar qualquer material. Recomenda? Vale a pena? Vale esse investimento? Cara, eu vou dizer assim, venho utilizando no treino em casa,
venho utilizando quando eu ministro instrução, tanto institucional quanto privada. Está sendo um recurso muito, muito bacana e vale o investimento. Principalmente quando você compara, tem produto melhor? Tem, só que você precisa gastar 4 vezes mais. Não está em uma oferta simples como é você mandar uma mensagem, mandar teu endereço, pagar e receber em casa 5, 6 dias depois. Né? Às vezes você tem que ir alguém trazer, não sei onde, que não vende em todo lugar. Você tem um pós-venda que é nacional, ou seja, você vai conversar com o cara, isso daqui não tá legal, ou então, pô, isso daqui tá bacana, eu quero mais um, faz um desconto, né, se eu comprar 5 para minha empresa, ou então, eu quero comprar mais carregador, que inclusive foi uma dúvida que eu fiquei, viu? Se dá para comprar aí só os carregadores, porque às vezes até para o treinamento com, alguém que tem clube de tiro, etc, fazer um treino de recarga no clube de tiro, você não vai usar todas, né, as armas Razing, mas você utiliza a arma real e só o carregador. Né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena. Não sei se eles já estão fazendo isso, mas é legal pensar nessa possibilidade. Então, é um custo-benefício bom. Eu achei esse ponto aí super positivo. É um investimento que lhe traz um retorno de treinamento muito interessante. E como eu já falei, para um instrutor, praticamente isso não é mais nenhuma opção. Eu acho que é obrigação assim, do instrutor ele ter um recurso nesse nível de qualidade que possibilite essas vantagens de treinamento. E aí uma pergunta também que muita gente faz e que às vezes quem desenvolve os produtos também quer saber, né? Cara, o que é que poderia melhorar? O que é que dá para poder ser aprimorado aqui? E, velho, sempre dá, né? Não é à toa que qualquer produto, mesmo que totalmente consagrado no mundo, você tem coisas que não caíram, não foram tão boas e que você muda na próxima versão, né? E a tendência é sempre a gente ter uma evolução. Então, se eu tivesse que destacar aqui pontos que a gente precisaria melhorar, talvez a gente considerar gatilhos com formatos específicos para os modelos de arma, né? Tem que avaliar o quanto isso daí encareceria o projeto. Talvez outras formas de injetar o material, enfim, para não precisar fazer essa impressão por camadas. Parece, né? Eu não posso nem garantir que a impressão realmente é uma impressão 3D por camadas, mas quando você olha no nível de detalhe aqui, parece ser isso. E às vezes alguma coisinha fica ali, porque eu também sou muito perfeccionista nesses quesitos. Né? E aí, né, ter essa fidelidade aí 100% mesmo na impressão seria ainda mais legal. Eu não sei se essa questão dos carregadores, que né, eu apertei o retém aqui na arma real, não saiu e no outro carregador saiu, então é uma coisa que a gente precisa, né, também garantir que seja, né, a similaridade, né, 100%, a consistência da qualidade da fabricação tem que ser 100%. A questão é que deu uma evoluída, né, na espuma que eles vão, as que estão sendo entregues agora. Tem uma espuminha, né, que encaixa perfeito, isso aí é muito legal. E aí eu percebi também que o equilíbriozinho da questão do retém é uma coisa que dá... e uma outra sugestão, né, não sei, também a questão do laser, se ele ao invés de ser bem aqui na ponta, ele pudesse ser mais para dentro aqui do cano, ele permitiria um tipo de regulagem que eu acho que seria até mais proveitoso assim, para distâncias que variam entre 1 e 7 metros. Eu acho, né, que isso solucionaria de forma mais legal. Só que a gente tem que ver a alimentação justamente para você conseguir o ajuste seguro, né? Porque a gente tem aqui o laser, né, um bloquinho aqui dentro e a gente tem os parafusos em cima e lateral para justamente promover esse ajuste do sistema de mira. Então, assim, tem que ver se a solução para essas questões é fácil e quanto custa essa solução. Porque às vezes a solução o cara já tem, o cara não, eu sei como fazer isso melhor. Só que aí para eu fazer vai ficar R$500 mais caro. Será que a pessoa que observa, né, essa coisa que podia ser melhor vai pagar R$500 para que ela seja melhor? Então tem essa questão. Então, meu veredito final, velho, vale muito a pena. Se você quer melhorar a qualidade do seu treinamento, melhorar a qualidade do controle de gatilho, dos seus procedimentos de forma segura, para treinar na sua casa,
treinar ali próximo do seu filho, poder falar sobre, né, esses procedimentos com as crianças em casa, para você começar, né, a fazer as orientações desde cedo sobre como tratar de forma segura com um equipamento desse tipo, para você também melhorar a qualidade do seu treinamento na sua empresa, para você fornecer instrução institucional com maior qualidade. Vale a pena ter um equipamento assim. Então galera, o vídeo já está ficando bem longo, inclusive. Acho que deu pra gente tirar as principais dúvidas aí sobre o equipamento, veredito, vantagens e desvantagens. Peço que você compartilhe esse material com pessoas que também têm dúvida, semelhantes às suas. Pô, comente aí, né? A gente também pode conversar, ou até a possibilidade de a gente mostrar outros vídeos com a utilização mesmo do equipamento, né, opções de treinamento, sugestões, né, de drills com a utilização do material. E agradeço a todos aí por assistir, curtir, comentar, compartilhar. Valeu!